Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 80. Bons estudos! Isso mesmo, chegamos à teleaula 80 de História, a última deste curso. Não foi incrível viajar pelo tempo e conhecer a história do mundo e do nosso país? É como se conectar a tudo que veio antes da gente existir para entender por que as coisas são como são nos dias de hoje. O estudo da história esclarece coisas a respeito do passado, não é mesmo? E com isso passamos a compreender melhor o presente. Até aí tudo bem. Mas como a história pode nos ajudar a pensar sobre o futuro? Nesta última teleaula do curso de História, você vai constatar que o estudo do passado nos ajuda a compreender o presente e projetar o futuro. Vai tomar consciência dos grandes desafios do nosso tempo, como o avanço tecnológico, a globalização, as desigualdades sociais, as questões ambientais, entre tantas outras. E vai constatar que o estudo da história contribui para a nossa formação como cidadãos participativos, cuja ação se refletirá no mundo de amanhã. Com as ferramentas que adquirimos neste telecurso, podemos entender melhor o nosso presente. Só assim, com o auxílio da história, podemos projetar o futuro com mais segurança. Nas teleaulas anteriores, vimos que o Brasil e o mundo passaram por muitas mudanças entre o final do século XX e o início do século XXI. E essas mudanças não aconteceram à toa. São resultado de processos históricos que vinham ocorrendo desde tempos anteriores. Então como o passado preparou o presente está preparando o futuro, certo? Daí, a necessidade da gente estar bem consciente do que acontece no presente, para poder fazer escolhas e exercer o nosso direito de cidadania. Assim, cada um de nós pode contribuir para o futuro ser de um modo ou de outro. Que lindo, né, João? É do Almeida Júnior, é um dos maiores pintores brasileiros do século XIX. Ele gostava de pintar quadros com temas caipiras. Nem sabe o que é mais incrível? A gente aqui, em pleno século XXI, observando esse quadro do século XIX que retrata o Brasil, um tipo brasileiro. Que bom que existe esse lugar para guardar a nossa memória, né? E faz a gente pensar, não é? Como será que vai ser daqui a alguns anos? Será que ainda vão existir pinturas? E a arte, como vai ser? E o mundo? Bom, é difícil dizer isso. Certeza absoluta a gente nunca tem de nada. Mas, se analisarmos as circunstâncias históricas, podemos ter um pouco mais de segurança para refletir sobre o nosso futuro. Que sabida! E o que você, analisando as circunstâncias atuais, acha que pode acontecer? Quer ver uma coisa? A globalização, por exemplo, que de tão falada, quase saiu de moda, ainda está em expansão. Eu acho que ela ainda vai alcançar partes do mundo que não alcançou e vai atingir ainda mais as nossas vidas. Eu concordo com você. Globalização. É uma palavra que existe desde a metade do século XX, mas ganhou popularidade na década de 90. Serve para exprimir o quanto o mundo está cada vez mais interligado e interdependente. Regiões e povos distantes vão progressivamente ficando cada vez mais conectados por laços econômicos e influências culturais. As mercadorias não são mais feitas apenas num país ou numa região, mas em diversas áreas que funcionam como sedes para aquela etapa da produção. Um país pode fazer uma parte de um carro, por exemplo, e um outro país o acabamento. Por isso, hoje, as empresas têm diferentes setores funcionando em diferentes países. É verdade. Não é preciso ser nenhum profeta para ver que a globalização vai continuar nos afetando. É só olhar para os lados. Ainda mais depois da informatização e da internet. Hoje, nós estamos a um clique do mundo inteiro. Verdade. Consegui. Passei um e-mail. Viu só, tia? Não é tão difícil. Agora que eu tô vendo que não é.
Eu acho que eu tava com um pouco de cisma desse tal computador. Também eu sou do tempo que a gente mandava cartas. E também me irrita um pouco essa história de todo mundo ficar falando em informática. Bom, tia, não tem jeito. O mundo todo se informatizou, tá se informatizando. Já pensou? Se a senhora mandar um e-mail pra alguém em Beijing, lá na China, a pessoa vai poder responder na mesma hora. Puxa, é mesmo? Mas que coisa! Sabe que eu nunca pude imaginar uma coisa dessas? Isso coloca as pessoas em contato constante, mesmo que estejam longe fisicamente, em grande velocidade. Facilita a tomada de decisões, isto é, as pessoas não precisam estar no mesmo lugar. Até conferências são feitas através do computador. Gente do céu! Se eu bobeio, eu acabo perdendo o pé. E aí, como é que fica? Não tem jeito de voltar atrás nisso, tia. Porque o futuro passa por isso, por comunicações cada vez mais rápidas entre as pessoas, empresas e os países. Mas então, por que minha irmã tá demorando tanto para me responder esse e-mail? Olha ali, tia. Meu primeiro e-mail. Nunca é tarde para receber o primeiro e-mail. A inclusão digital, o acesso à internet e à web, tem que ser um instrumento que garanta a igualdade de oportunidades. Muita gente acha que colocar computador, entregar o computador, a inclusão está feita. Não, é preciso que a gente alfabetize, é preciso que as pessoas tenham uma compreensão da experiência que eles têm de se articular. Não é só a interconectividade física dos computadores, a gente está interconectando também pessoas. E é preciso que essas pessoas saibam o que fazer com esse acesso. Um mundo conectado, globalizado, com riquezas fluindo de um continente para o outro. Mas será que é tão simples este presente que nós vivemos? O senhor tem computador? Não, Já usou a internet? Já ouviu falar da internet? também não. Você tem computador? Tenho, Você acessa a internet? todos os dias. Não, Mas já usou a internet? também não. Tenho. Você acessa a internet? Não. Não, essas coisas eu nunca mexi. Quem mexe com tudo de computador é meu filho. Neste mundo digitalizado, nem todo mundo está conectado. É necessário ampliar a inclusão digital, pois milhares de pessoas ainda não têm contato com a rede mundial de computadores e não conhecem as novidades tecnológicas do mundo moderno. E não estamos falando apenas de tecnologia digital. Milhares não possuem sequer luz elétrica ou saneamento básico. E ainda pior, nem mesmo o que comer todos os dias. Pois assim como recebemos do passado este legado tecnológico, herdamos também problemas sociais graves, que estão longe de serem resolvidos. Será que o futuro nos reserva uma desigualdade cada vez maior? É tanta coisa para se resolver, educação, saúde. Eu sei de escolas pelo Brasil que nem telefone tem, imagina computador. Agora, isso vai melhorar ou piorar? Bom, eu sou uma otimista nata. Não que os problemas que estejam aí não sejam sérios. A desigualdade ainda é muito grande, mas tem bastante coisa positiva sendo feita. Por exemplo, Por exemplo, a escolaridade. Tem muito mais gente alfabetizada hoje do que antes. eu ouvi falar, isso é bom. Muitos jovens e adultos brasileiros estão voltando a estudar e isso é uma coisa boa. Daqui a algumas décadas, a escolaridade do brasileiro tende a aumentar e isso é uma coisa que a gente tem que saudar. Você sabe que eu li uma coisa que também é positiva? Hoje se vive mais no Brasil. Isso é bom, mas também é um problema. É preciso fazer o sistema previdenciário funcionar. De que adianta aumentar a expectativa de vida e não saber o que fazer com esse ganho? Acho que temos mais um desafio para o nosso futuro. Além da desigualdade social, há também a desigualdade racial. Muitas atitudes já surgiram da parte do governo e de muitas empresas privadas para combater este preconceito histórico e construir a equidade, que significa mesmas condições para todos. É necessário dar um tratamento diferenciado aos grupos discriminados, realizando uma política de ação afirmativa. Também sabemos que em poucos anos, mais de 70% da população brasileira vai viver em grandes centros urbanos. Será possível dar condições dignas de vida e trabalho para todo este contingente? Será que a violência vai aumentar? Como evitar o caos no trânsito e a ocupação de áreas de risco? São questões que necessitam respostas firmes. E
E a questão do meio ambiente, fundamental para a nossa sobrevivência como espécie. Como preservar a natureza neste progresso que não para? Sabe que às vezes eu fico pensando se a gente vai dar conta de tanto desafio? Olha, ninguém faz nada sozinho, mas se cada um fizer um pouco, acho que muita coisa pode acontecer. Sabe o que a gente podia fazer? Uma agenda de transformações positivas. Boa! Vamos começar já. Bom, como a gente pode começar? Bom, pra mim, a gente tem que começar pelas nossas atitudes cotidianas. Ter respeito e tolerância com o próximo. Coloca aí também que é preciso dizer não às coisas como racismo, machismo, violência. E sim para a igualdade, para a liberdade e para o respeito com os direitos humanos. Temos que cuidar do meio ambiente, preservar e recuperar a nossa natureza. Coloca também que é preciso ficar de olho nos produtos que compramos e exigir que as empresas que os fabricam sejam responsáveis e não danifiquem o meio ambiente. Olha, tudo isso se resume a uma coisa: solidariedade. Se não tiver isso, vai ser difícil construir um mundo melhor. O objeto da história, por excelência, é a sociedade e as suas transformações e as suas permanências no tempo e no espaço. E o cidadão comum, no seu cotidiano, deve ser privilegiado nos estudos da história. Há mais coisas em termos de ações coletivas no cotidiano e que também interferem na vida de praticamente toda a sociedade, né? Como as ações voltadas para causas específicas, como as questões ecológicas, que parecem estar entre as grandes questões do século XXI, e a questão do movimento negro e da luta por direitos que foram historicamente negados a essa população. A esta altura dos seus estudos de história, você já sabe que não há lugar no mundo suficientemente longe e que esteja à parte de nossas vidas. Somos e seremos um mundo cada vez mais interligado. E sabemos que se os problemas são de todos, as soluções também serão. As reuniões do Fórum Social Mundial, que começaram em Porto Alegre em janeiro de 2001 e se fazem a cada 2 anos, têm como lema: um outro mundo é possível. Nestes encontros, pessoas e organizações de diferentes partes do planeta mostram que estão tentando, nas suas localidades, melhorar a vida presente e, assim, preparar um futuro mais esperançoso. Juntar-se aos que estão com esta agenda de compromissos positiva pode ser um bom caminho para poder pensar coisas diferentes, ter ideias e acreditar que pode haver um futuro mais feliz. Há um tempo atrás, não se falava em meio ambiente. E a partir de algumas instituições, começamos a abordar sobre esse assunto. Há um tempo atrás, não falávamos sobre cultura afro-brasileira, sobre gênero. A gente vê que são assuntos específicos, mas que são de responsabilidade de toda a sociedade. Bom, tia, agora eu preciso ir porque eu tenho aula. Tudo bem, querida. Obrigado pelas dicas, hein? Pode deixar, que eu já estou pilotando o computador. Vai tranquila, que agora eu vou aprender um pouco sozinha a navegar nesse mundo conectado. Tchau, tia! Tchau, linda! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o estudo da história do nosso passado nos auxilia a compreender o presente. E deste modo, podemos fazer uma projeção do que nos espera no futuro. Constatou que o mundo atual apresenta um grande progresso tecnológico e que a globalização comercial e o avanço nas comunicações estão conectando o mundo numa grande velocidade. Mas viu que, apesar de todo este progresso, ainda existem problemas muito graves para serem resolvidos, como a desigualdade social e racial, os problemas com o meio ambiente, entre outros. E que para vencer estes desafios e preparar um futuro melhor para todos, se faz necessário adotar atitudes positivas de transformação e participação. Atitudes que devem ser formadas pela noção de solidariedade. Parabéns, o seu curso de História acabou. E isso quer dizer que o seu futuro começa agora. Bons estudos. Bom trabalho e boa sorte a todos. Tchau. Tchau.